Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A data que foi instituída em 2013 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas tem como objetivo refletir sobre a situação das vítimas desse crime, que chega a movimentar anualmente mais de 30 bilhões de dólares em todo o mundo. Em 2009, Márcio foi atraído por uma proposta de emprego para trabalhar em um cruzeiro e receber em dólar. Mas o sonho virou pesadelo. A carga horária era em média de 16 horas por dia, sem direito à folga ou descanso. E ele foi privado do mínimo de conforto. A gente pegava comida escondida para poder se alimentar, porque a comida que dava para a tripulação não era boa, não era suficiente, né? E a gente comprava água também dentro do navio, porque não tinha bebedouros suficientes para a tripulação a bordo. Pode não parecer, mas Márcio foi vítima de tráfico de pessoas. Tiraram o passaporte dele e, ao final de quase um ano de trabalho, ficou doente e foi deixado na Grécia sem assistência da empresa. Ele teve de recorrer à embaixada para voltar ao Brasil. O tráfico de pessoas pode ser o recrutamento, transporte, transferência ou alojamento ou acolhimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força, também por meio de fraude, situação de vulnerabilidade ou até mesmo comércio. Muitas são traficadas para trabalhos forçados, mão de obra escrava para remoção de órgãos por parte de quadrilhas e exploração sexual. Nesse caso, as principais vítimas são as meninas e mulheres. No relatório apresentado ontem pelo Ministério da Justiça, com dados de tráfico de pessoas entre os anos de 2017 e 2020, mostrou que a pobreza, desemprego e vulnerabilidade são os principais fatores que contribuem para o tráfico de pessoas. Entre 2018 e 2020, as maiores vítimas resgatadas foram homens, depois mulheres e, em seguida, crianças. No mesmo período, o maior número de ações realizadas pelo Ministério do Trabalho em parceria com o Ministério da Justiça e Polícia Federal foi para combater o aliciamento e tráfico de pessoas com finalidade de trabalho escravo. No evento de divulgação dos números, o Ministério da Justiça assinou o acordo de cooperação com os Ministérios da Cidadania e da Saúde para prevenção, assistência às vítimas e combate ao tráfico de pessoas. A parceria que se celebra hoje com o Ministério da Cidadania e com o Ministério da Saúde tem justamente esse propósito. Aproveitaremos, de um lado, a presença dessas estruturas e desses equipamentos em todo o território brasileiro para fazer presente as ações do Estado, nação, enquanto país comprometido na luta contra o tráfico de pessoas. Da nossa parte, ofereceremos a capacitação, o treinamento, o conhecimento necessário para que os servidores de cada uma dessas unidades estejam em condições de compreender o fenômeno do tráfico de pessoas e possam identificá-lo. A conselheira do CNJ, Tânia Rexigel, falou que esse relatório vai ser fundamental para o CNJ aprimorar as ações que já vêm sendo adotadas para combater esse tipo de crime. Segundo ela, a subnotificação dos casos de tráfico de pessoas é um desafio do judiciário brasileiro. Foi realizada no final de março de 2021 a alteração da tabela de classificação de assuntos dos processos judiciais, fazendo-se constar os relacionados às temáticas de trabalho escravo e do tráfico de pessoas no ramo do direito do trabalho, bem como conferindo maior especificidade nos assuntos relativos à temática no ramo do direito penal, de forma a possibilitar a identificação futura das referidas demandas com maior fidelidade às ramificações existentes de tais violações. Bom, é sempre bom a gente lembrar aqui e informar que as denúncias sobre tráfico de pessoas podem ser feitas pelo Disque 100 ou Ligue 180 no caso de mulheres. Os serviços funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, e possuem atendimento em português, inglês e espanhol, e não é preciso se identificar. Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com Graziela Rocha, que é coordenadora de projetos para o enfrentamento ao tráfico de pessoas da ASBRAD, que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Boa tarde, seja muito bem-vinda.
Muito boa tarde, muito obrigada a todo mundo da TV Justiça que está aqui acompanhando com a gente. Hoje, dia 30 de julho, é um dia tão importante para todo mundo que luta contra o tráfico de pessoas. É uma honra estar aqui podendo colaborar com essa produção de conhecimento. A honra é nossa em falar sobre esse assunto tão caro para toda a sociedade, né? Vamos começar informando, então, o conceito, as características desse tipo de crime. Eu imagino, né, Graziela, que muitas pessoas, às vezes, trabalhadores não se enxergam naquela situação de exploração. Então, quais são as principais características e os elementos que envolvem esse crime? Perfeito. De forma bem resumida, por conta do nosso tempo, o tráfico de pessoas é um crime que a gente fala quando a gente desloca uma pessoa de um ponto A para um ponto B com a finalidade de exploração. Esse deslocamento ele pode ser tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito interno e até dentro de um mesmo estado ou até município, isso também pode acontecer. E o que acontece? Muitas pessoas se aproveitam de situações de vulnerabilidade, e essa situação de vulnerabilidade ela pode ser tanto econômica, o que isso quer dizer? Uma pessoa que está desempregada, precisando de um trabalho, ela está mais suscetível a aceitar qualquer proposta que prometa uma vida melhor, mas também pode estar ligado a um sonho. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um sonho de um amor romântico, de uma vida no exterior, e aí ali se coloca numa situação de vulnerabilidade e os perpetradores identificam, ou, por exemplo, o sonho de ser atleta num time de futebol de ponta, e diversos sonhos. As finalidades do tráfico de pessoas, elas vão da forma como a mente humana é possível de ser perversa na exploração do ser humano com o ser humano. Mas as formas mais comuns que a gente tem identificado é para exploração laboral e também para exploração sexual. Mas também tem a remoção de órgãos, adoção ilegal e outras formas de servidão, como, por exemplo, tortura e outras maldades muito sérias que são feitas por aí. Meu Deus. Bom, a senhora coordena uma ONG que trabalha com pessoas traficadas, né? O que vocês observaram agora durante a pandemia? Houve alguma mudança na forma de aliciar essas pessoas? Essas pessoas ficaram ainda mais vulneráveis? Sim, com certeza. A pandemia, além de toda a desgraça econômica, né, que a gente tem vivido, né, com números alarmantes de desemprego que a gente já não via há mais de 30 anos no Brasil, isso coloca a população mais pobre numa situação de vulnerabilidade, mas a gente viu também que o isolamento social, ele dificultou o acesso aos serviços públicos e ele trouxe um aumento significativo da violência relacionada ao âmbito doméstico. Então, a gente viu a gente recebeu muitos casos de conexão entre violência doméstica e tráfico de pessoas, por exemplo, de companheiros obrigando as mulheres a fazer vídeos pornográficos para ter renda nesse período da pandemia. E também o aumento do aliciamento por meio das redes sociais. E aí, tanto as redes sociais por meio de grupos, também quanto aquelas redes sociais de idiomas, que a gente se conecta com pessoas no exterior, e aí sabendo da vulnerabilidade daqui do Brasil e desse sonho que muitas pessoas têm de uma vida no exterior, utilizando esses canais para aliciar as pessoas com propostas de uma vida, de um amor romântico ou de um trabalho no exterior. Então, Graziela, a gente viu essa conexão. Só para a gente fechar aqui, na semana passada a Asbrad lançou um relatório fazendo mapeamento do tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. O que esse estudo aponta, em linhas gerais? Nós pegamos dados analisamos com minúcia dados de fiscalizações do trabalho e denúncias de exploração sexual, tanto de crianças e adolescentes como pessoas adultas. Foi um projeto realizado em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Childhood Brasil e com o Ministério Público do Trabalho. As 4 instituições atuamos juntas nessa análise para entender as características do tema relacionado às regiões do Brasil. O estudo é bem extenso, mas resumindo aqui o que a gente pode pontuar.
A gente vê, por exemplo, que para o trabalho escravo, a gente tem que ficar de olho na correlação com o agronegócio. Ainda tem uma conexão muito forte da exploração, principalmente na época das safras. Com relação à exploração sexual, tanto de crianças e adolescentes quanto de pessoas adultas, nós vimos o modus operandi mudando nos últimos anos. A gente vê, por exemplo, que antigamente tinha muita exploração nas rodovias e em pontos visíveis. E hoje, até como eu expliquei, com o uso das redes sociais, esse aliciamento ele é feito de uma forma mais velada, o que dificulta a atuação das autoridades públicas. E também nós fizemos um destaque para as vulnerabilidades do imigrante, que está aqui no Brasil numa situação de vulnerabilidade por não falar o idioma, por estar longe de sua rede de proteção social, sua família, seus amigos, também se torna mais suscetível a esse tipo de exploração. Então, em linhas gerais, são esses 3 alertas que a gente faz à sociedade e às autoridades públicas para que a gente... Graziela Rocha, muito obrigada pela sua participação, pelas suas reflexões, por compartilhar conosco aqui um pouquinho do trabalho de vocês, viu? Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço. A luta contra o tráfico de pessoas é uma luta de todos. Muito Com certeza. Obrigada. E mais uma vez, Disque 100, Disque 180, denuncie. Obrigada, Graziela. Tchau, tchau.